Muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, ao vivo, começando uma palestra, não é? Somos da Casa do Caminho, no bairro de Campo Limpo, em São Paulo. E, como todo domingo fazemos, vamos seguir o nosso estudo. Muito bem. A gente tem alguns avisos para dar, não é? Como toda semana, a gente tem algumas coisas a compartilhar da nossa casa. E, primeiramente, eu quero dizer que estamos com a mudança, não é? A todo vapor. Então, nós estamos encerrando os trabalhos presencialmente na casa agora em novembro, porque dezembro será um mês de organização. Então, tudo será organizado na nova casa e aí nós não teremos atendimentos presenciais agora em dezembro. Pelo menos é o que está no nosso planejamento, não é? Eu vejo que já algumas pessoas entraram, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai sempre conversando um pouquinho antes de começarmos o nosso estudo. Então eu falava sobre a questão da mudança da Casa do Caminho, não é? Já há algum tempo temos planejado e agora está se concretizando. Hoje tivemos o atendimento aos domingos presencial pela manhã e agora somente terça-feira à noite ainda teremos um atendimento presencial e depois somente em janeiro. E aí todos vocês que costumam frequentar a casa, não é? Boa noite, Valquíria, boa noite, Marli, boa noite, Eric, boa noite, Regina, boa noite, Alessandra. Então todos vocês fiquem atentos, não é? Para poderem em janeiro retornar, né, nos atendimentos. De qualquer forma, nós estaremos divulgando, não é? Aqui as lives da Casa do Caminho continuarão. Então, a gente pede que todos que costumavam frequentar a casa, não é? Que costumam frequentar a casa, que pelo menos assistam às lives para que possam seguir, né, com o seu tratamento, seu atendimento, não é? No entanto, o nosso atendimento, né, da assistência fraterna, ele seguirá. Nossos orientadores, nós temos uma equipe de orientadores que conversam com as pessoas, não é? Olá, boa noite, Elza. Que conversam com as pessoas que precisam, que estão passando por dificuldades, não é? Então, assim, é só agendar, só solicitar agendamento pelo WhatsApp da casa, que é o telefone 11 98463 2650. 11 98463 2650. Então, este que é o WhatsApp de agendamento, né? Boa noite, Airan. Ele serve também para as pessoas que estão precisando conversar, né? Nós recebemos solicitações, às vezes, dentro no próprio bazar da casa, que funciona durante a semana. Às vezes também pelo Facebook, por aqui, né? Por este canal. E muitas vezes indicações de assistidos nossos, né? Que conhecem pessoas que estão com dificuldades, passando por algum momento difícil de aflição e precisam conversar. Mas nós gostamos sempre de conversar com todos, não é? Boa noite, Patrícia, boa noite, Elaine. Então, se você tiver vontade, precisando conversar, é só mandar uma mensagem e aí o pessoal do agendamento nos encaminha e um dos nossos orientadores entrará em contato. Boa noite, Ju. Certo, gente? Repassando a questão da mudança, né? Boa noite, Denise. Então, estamos em mudança. Nosso endereço novo é a mesma rua, apenas 300 metros um pouco para cima. Então, nós vamos sair, nós estamos no número 139, vamos para o 431, não é? Pouca coisa para cima, uma caminhadinha ali, subindo um pouquinho a mesma rua, não é? Para uma casa que está sendo ainda finalizando assim, a reforma dela, né?
E ela é uma casa menor, uma casa que vai comportar o que a gente precisa neste momento. Boa noite, Rita. E, em função disso, nós teremos agora no dia 11 e no dia 12 de dezembro, não é o próximo final de semana, o outro final de semana, ou seja, daqui a 2 finais de semana, nós teremos um super pechinchão da casa, né, onde nós colocaremos, inclusive, alguns móveis que nós temos que não serão utilizados para serem vendidos, sempre com aquele precinho, não é? Para que todos que tiverem interesse possam se beneficiar. Então, dia 11 e dia 12, né, nós estamos comunicando já desde hoje, foi uma decisão recente, para que o que a gente não conseguir levar para casa nova, porque não cabe, não é? Nós estaremos então dispondo ali para venda. Né? Além das coisas que nós normalmente vendemos nos pechinchões, né? Lembrar que os pechinchões a gente vende coisas baratinhas, a partir de 50 centavos, R$ 1, coisas bem baratinhas. Não é? E muitas vezes as pessoas saem com sacolas cheias nos pechinchões. Que bom que vocês estão colocando as vibrações aí. Então, eu já ia lembrar que quem quiser colocar, né, solicitar vibrações, coloque sempre como fizeram aí Patrícia e Elaine, vibrações de amor, vibrações de paz, vibrações de luz. Não é? Boa noite, Adailton. Sempre endereça essa vibração com um sentimento. Não é? E sempre é bom também indicar se são vibrações para pessoas encarnadas ou desencarnadas. Nós depois verificamos todas essas vibrações que são colocadas aqui durante a nossa live e transferimos elas para os nossos livros de vibrações lá da casa. Não é? Lembrando que a casa do caminho, ela depende de doação. Nós somos uma casa que ajuda muitas pessoas. Então, para nós nos mantermos, dependemos das doações que são transformadas, né, em vendas no nosso bazar. Né? Muitas pessoas também doam através de transferência bancária, Pix, nos ajudam, não é? E isso é muito importante para a nossa manutenção. Outras doações muito, muito relevantes e que neste momento tem feito grande diferença é de alimentos para cestas básicas. Então há pessoas que doam cestas básicas para nós e as pessoas que doam alimentos e nós montamos cestas para atender as famílias. Então há muitas famílias cadastradas conosco que todo mês recebem, não é? Uma cesta básica. A gente sempre solicita que, como o alimento não pode ser só para o corpo, também tem que ser para o espírito, que essas pessoas também frequentem a casa, participem, ouçam as palestras, não é? Recebam um passe. Boa noite, Sueli, Leonice, boa noite, Iraci. Eu também estou lembrando que, se não pegou sua aguinha ainda, dá tempo de pegar, para que a gente possa ter essa água fluidificada, né? Com todos aqueles remedinhos que são úteis para a gente, para nossa melhoria. Boa noite, Gustavo. Então, pegue sua aguinha, deixa aqui do lado do seu celular, do lado do seu computador, de onde você estiver nos assistindo. Se tiver alguém também precisando, alguém doente, vocês também peguem um copinho de água para essa pessoa, diferente do seu. É para cada pessoa um copinho de água, não é? Então, assim que a gente costuma recomendar. Muito bem. Vamos então agora iniciar, e a gente sempre inicia com uma prece. Eu gosto sempre de lembrar que a prece a gente dirige a Deus. Então a prece a gente faz falando com Deus, não é? Então vamos lá. Senhor Deus, vamos iniciar nossos estudos evangélicos e filosóficos para o que pedimos a assistência dos vossos mensageiros, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário para que possamos compreender tudo o que vamos estudar. Sobretudo, rogamos que o nosso guia espiritual esteja conosco e presida a nossa reunião, não é? E assim, unidos com toda a equipe da Casa do Caminho,
nós então vamos dar início a essa palestra e que possamos ter o melhor entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. E essa palestra, ela é tirada do livro Pão Nosso, né? O capítulo 77. Não é nesse livro Pão Nosso, que ele é parte da coleção Fonte Viva. Ele foi psicografado pelo Chico, né? Onde o Espírito de Emmanuel está então ditando este livro e ele pega um trechinho, um versículo, né, da Bíblia, né, do Evangelho, e ele traz esse versículo e escreve um texto para que a gente possa refletir a respeito, não é? Então o capítulo 77 chama-se Responder. E ele é o versículo 6º do capítulo 4 de Colossenses. Colossenses, a epístola aos Colossenses, escrita por Paulo, não é? E esse versículo 6º é o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um, não é? Então vamos passar aqui ao texto de Emmanuel. E ele começa assim: o ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Necessário redarguir com acerto a cada um. Ao que lida no campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem. Toda resposta em assunto importante é remédio. É indispensável saber dosá-lo, com vista aos efeitos. Cada criatura tolerará, com benefício, determinada dinamização. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem este critério. Aplicada em porções inadequadas, a verdade pode destruir, tanto quanto o amor costuma perder. Ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial. Em favor de ti mesmo, não ouvides o melhor modo de atender a cada um. Bom, este foi o texto de Emmanuel, não é? E o que estava Paulo falando, né, neste capítulo 4, né? Ele está alertando a necessidade do pessoal de Colossos, né, os colossenses, de lembrar que tem um Deus, Senhor, que olha por nós, da nossa necessidade de orarmos, não é? E de buscarmos nos melhorar entre os nossos relacionamentos. Bom, Paulo ele escreveu aos Colossenses depois de ser informado, não é, sobre a situação espiritual daquela igreja através de Epáfras. Quem foi Epáfras? Ele foi um colossense que fundou a igreja, numa época em que outros mestres tentavam combinar elementos de paganismo, da filosofia secular com as doutrinas cristãs, misturando um monte de coisa, não é? E aí
com a preocupação com a questão, né, de manter a doutrina do Cristo, então Paulo escreveu, né? Disse também que Paulo não foi quem fundou essa igreja, que ele nunca esteve em Colossos, que ele esteve em Laodiceia, que é uma cidade próxima. E provavelmente Epáfras teve contato com ele lá e em Colossos fundou a igreja, não é? Para dar, né, o trabalho, seguimento ao trabalho do cristianismo, não é? Muito bem. Então, o nosso assunto é responder, e a gente lê o texto de Emmanuel. Vamos pensar uma coisa, né? Um dos problemas mais recorrentes, né, nas empresas, que os consultores que fazem, que explicam, é problemas de comunicação. O que é comunicação? É uma ação de transmitir uma mensagem e receber outra mensagem como resposta. Essa informação que é trocada. Isso se chama comunicação. Todos nós sabemos o que é comunicação. Nós também, na nossa casa, temos que nos comunicar com as pessoas. Temos que falar com as pessoas e ouvir as pessoas. Será que a comunicação não é também um problema nas famílias? Será que também não é um problema nos relacionamentos, não é? Entre os casais, nos relacionamentos que temos no nosso trabalho, com as outras pessoas, nos relacionamentos na escola, quando estudamos, não é? Então, uma das coisas principais nos relacionamentos é a gente ter o respeito e empatia. O respeito pelo outro, não é? É quando a gente demonstra interesse e atenção pela opinião do outro. Nós não precisamos concordar com o outro. Mas é respeitar que o outro tem direito, inclusive, de pensar de forma diferente do que eu penso. E a empatia é a gente saber se colocar no lugar do outro. Hoje em dia se fala muito de empatia, porque é necessário falar de empatia, porque as pessoas estão extremamente individualistas. É como se por onde eu passasse ninguém mais passa, então eu não tenho que me preocupar com o caminho, não é? E a gente precisa entender que nós compartilhamos tanta coisa com os nossos familiares e com estranhos. Compartilhamos o uso da rua, compartilhamos os locais públicos, não é? E como que a gente gostaria que os outros nos tratassem? Então essa é sempre uma regra de ouro, não é? Que Jesus já dizia, né? Você vai amar o teu próximo como a você mesmo. E você vai sempre tratar como você quer ser tratado. Não é como você quer ser tratado. Mas voltando à questão da comunicação, Emmanuel também diz que temos que responder às pessoas que são diferentes, né? Heterogêneas, que ele diz a palavra, de formas diferentes também. Então não dá para eu falar uma coisa para uma pessoa e a mesma coisa para outra pessoa e as duas às vezes entenderem perfeitamente igual. Por quê? Porque são pessoas que têm repertórios diferentes, histórias diferentes, que têm por isso também um entendimento diferente. E esse é um dos grandes empecilhos para a boa comunicação. A gente fala achando que aquele outro vai entender da maneira como nós estamos falando, mas o outro não entende. Tem uma outra questão também aí, que será que a gente também sabe ouvir? Porque no processo de comunicação nós falamos e nós ouvimos. E muitas vezes nós não sabemos ouvir. Ah, mas quer dizer que eu sou surdo? Não, não é isso. O ouvir é escutar com atenção. É esperar o outro concluir as ideias e é eu entender exatamente o que o outro falou. Muitas vezes nós estamos ouvindo já pensando no que vamos falar, ou seja, não acabamos de entender tudo que o outro está falando, não processamos aquilo. E muitas vezes também nós interpretamos da maneira como nós queremos o que o outro está falando.
Então eu vou interpretar, mas falou isso, está querendo dizer aquilo, está falando aquilo outro, mas aquilo é para mim, está me ofendendo com palavras bonitas, e aí a pessoa viaja. Então o ouvir é algo muito importante para que a gente entenda exatamente o que a pessoa está nos comunicando, falando para nós. Então, Emmanuel diz também que é necessário não desagradar a quem ouve. É interessante falarmos sobre isso, desagradar, então temos que ser sempre puxa-sacos, né? Aquele que só vai dizer coisas bonitas para o outro. Não é essa a intenção de Emmanuel nessa frase. O desagradar o outro é você falar de uma forma agressiva, ofensiva. É você. Porque acho que todo mundo já passou por uma situação assim, quando alguém nos trata de forma rude ou grosseira. A gente nem escuta direito o que a pessoa falou. A emoção vem e a gente às vezes fecha ou a gente quer retrucar da mesma forma. E aí, como a pessoa foi grosseira com a gente não ouviu. Por quê? Porque a gente fechou esse canal receptivo, porque a nossa emoção subiu, foi mais forte. Então, quando a gente tiver que falar com alguém, se a gente quer que a pessoa entenda o que a gente está falando, a gente tem que não desagradar, ou seja, não usar palavras que vão criar uma situação onde a pessoa não vai nos ouvir. Por quê? Porque ela se sentiu mal, se sentiu atacada. E aí ela não vai nos ouvir. E aí a sua boa intenção, ou o que você queria falar, não vai chegar para a pessoa, porque ela fechou o canal receptivo dela, não é? Por isso também Emmanuel diz que temos que temperar as palavras. E aí, temperar as palavras é quando a gente tem que saber o que eu falo aqui para uma pessoa. Se eu falar dessa forma, a outra pessoa não vai entender. Então eu tenho que usar palavras diferentes, um tom de voz diferente. Ou seja, isso é o temperar as palavras que Emmanuel diz. Por que que isso é importante? Porque eu quero que a pessoa entenda. Eu estou respondendo a alguma coisa e eu quero que a pessoa entenda aquilo que eu estou falando, não é? E ele disse também no texto que a resposta é muitas vezes um remédio, ela muitas vezes é um remédio em assuntos importantes e que há necessidade de dosar esse remédio. Ele dá dois exemplos, que é a questão da verdade e a questão do amor, não é? E aí quando a gente, como é saber dosar isso? Porque muitas pessoas, elas simplesmente falam, olha, é isso, essa é a verdade, você aceita e ponto final. Será que a gente constrói quando a gente comunica as coisas desta forma? Não é? Então ele diz que a verdade pode destruir, como também o amor pode perder. Então, será que sempre a verdade que a gente pensa deve ser dita? Na semana passada, na nossa palestra, a gente falou, o tema era más palestras, e nós mencionamos o filtro, né, de Sócrates, onde a gente pensa se o que eu tenho para falar realmente é verdade, se o que eu tenho para falar tem alguma coisa boa, é bondade, tem bondade ali, e se ele é útil. Senão eu não preciso falar. Olha que interessante isso. Nós às vezes achamos que temos que falar tudo. Não temos que falar tudo. Não é verdade? Porque nem sempre a pessoa está receptiva a ouvir aquilo. E aí, se você falar, ela vai se sentir agredida, fechar o canal de comunicação, não vai te ouvir. Ou seja, aí a oportunidade de ajudar foi perdida, não é? Então, nós precisamos entender que temos o dever de ajudar, mas nessa interação com o outro, nós precisamos de entender como que o outro pode nos compreender.
Por isso que Emmanuel começou o texto falando que nós temos que saber o que falamos para quem mora no campo e para quem mora na cidade, para quem está em aflição. Não adianta eu falar palavras que a pessoa não vai entender. Não é isso, não é? E não é isso que vai ajudar, né? E ele também diz que nós temos que guardar uma atitude digna. Quando ele fala assim, mesmo que a pior pessoa do mundo, o maior malfeitor, não é? Aquela pessoa que você sabe que é uma pessoa ruim e que maltrata as outras pessoas, se ela vier para cima de você perguntando coisas de forma grosseira, como que a gente tem que responder? E ele diz que a gente tem que guardar uma atitude digna, ou seja, que a gente tem que responder exatamente o que a pessoa perguntou, preservando a gente de entrar nessa sintonia de desarmonia, nessa sintonia de irritação, nessa sintonia de perturbação, de desequilíbrio que o outro está. E quando aquele outro não é? Quando ele nos agride com as palavras, nós precisamos entender que essa pessoa está doente, precisa de ajuda. Então, assim, é muito importante essas frases de Emmanuel quando ele diz assim que saber responder é virtude celestial. Ou seja, nós temos que nos aperfeiçoar naquilo que nós falamos para as outras pessoas. Porque não é simples e muito ao contrário, quando nós não melhoramos isso, nós criamos problemas para as outras pessoas e para nós. Que interessante, né? E ele fala que quando a gente responde para o outro, mesmo o outro estando alterado, sendo desrespeitoso, grosseiro, e que a gente mantém a nossa dignidade, a maneira de falar, a gente responde exatamente o que o outro falou, quem é o maior beneficiário somos nós mesmos. Porque nós não entramos nessa sintonia de raiva, nós não entramos nessa vibração, não é, desequilibrada do outro, e a gente entende que o outro pode estar num mau momento, que ele pode estar sofrendo, que ele pode estar doente. Com isso a gente preserva os nossos bons relacionamentos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, na escola onde estudamos, seja com os nossos vizinhos, seja no nosso dia a dia, não é? Quando a gente permite que o outro esteja desequilibrado sem que a gente entre em conflito. Então a gente responde dignamente para o nosso próprio bem. Fomos treinados, né, desde criança de que, bateu, levou, não é? Eu não levo desaforo para casa. Tem tanta besteira que a gente escuta, não é? Que isso só faz mal para a gente quando a gente tem essa atitude de responder à altura, de ser grosseiro tanto quanto o outro, de pagar na mesma medida. Isso é tão pobre, na verdade, né? Tão pequeno. E é isso que Emmanuel nos alerta também no texto, que a gente mantenha a nossa atitude digna diante de uma situação como essa. Muito bem, então para a gente finalizar aqui, a ideia principal é que a gente tempere as palavras ao falar com o outro, que a gente modere e que a gente entenda que para cada um, não é, a maneira de falar tem que ser diferente, para que a gente tenha, né, sucesso, êxito na nossa melhor comunicação. Então é isso, gente. Vamos seguir aqui. Agora vamos passar ao nosso passe. E sempre eu lembro que este é um passe coletivo, ou seja, a equipe espiritual está na casa de todos nós, né, buscando levar o alento, e nós precisamos, não é, contribuir, estarmos receptivos. Então, para isso, peço que você respire profundamente, solte todo o ar, e quem quiser pode fechar os olhos, prestando atenção nas palavras, deixando-se envolver, evitando pensar em coisas outras que não sejam exatamente isso.
E assim vamos esvaziando as nossas mentes, vamos imaginando que estamos caminhando num local muito agradável. Lembre de um local agradável que você já esteja. E neste local há muita luz e você sente que do seu lado caminha uma pessoa que dá a mão para você. É o seu mentor que está caminhando com você. E ele segura a sua mão e você sente que ali há segurança, que você pode confiar. E aí você se entrega nesta caminhada ao lado do seu mentor. Você vai então afrouxando todos aqueles medos, todas as suas inseguranças. Você vai soltando tudo aquilo que prende você a receber as bênçãos de Deus. E assim, com o seu campo energético mais leve, você vai se tornando mais sereno, se tornando mais contente, e assim receptível aos fluidos espirituais. E esses fluidos espirituais vão equilibrando todos os nossos centros de força, todo o nosso campo energético, acalmando as nossas dores, acalmando as nossas aflições, qualquer aflição que você esteja passando neste momento. E se alguém da sua família, alguém que você conheça, esteja neste momento ocupando seus pensamentos porque precisa de ajuda, imagine também que esta pessoa esteja também recebendo este mesmo passe, compartilhando desta nossa paz. Neste momento, a nossa água está sendo fluidificada com tudo o que for necessário para a nossa melhora, seja para questões físicas, questões emocionais, questões espirituais, tudo dentro do nosso merecimento, não é? E o que os nossos irmãos espirituais colocam nessa água é aquele remédio que nós precisamos para enxergar o nosso melhor caminho. Percebemos que cada dificuldade se torna numa oportunidade para que a gente evolua, que a gente se torne melhor. Assim agradecemos a equipe espiritual e quem quiser pode tomar um golinho da sua água agora, que já está fluidificada. Pelo muito que recebemos, vamos então fazermos as nossas vibrações. E aí cada um de nós vai vibrar. O que é vibrar? É elevar os pensamentos e enviar com a nossa vontade até algum lugar. A vibração, ela é mais eficiente, mais potente do que as ondas do nosso celular que vão de um lugar para o outro. Afinal de contas, nós acreditamos que o nosso celular que está aqui, que não tem nenhum fio nele, que alguém escreve de um lugar e eu recebo aqui, porque eu não acredito que eu penso aqui e mando e o outro recebe lá. É a mesma maneira de funcionar. Então, com o nosso coração cheio de amor, elevamos os nossos pensamentos em vibrações de amor por todos os planetas, especialmente para o nosso planeta Terra, envolvendo esse nosso planeta em amor. Vamos então vibrar muita luz e discernimento para todos os governantes, especialmente o nosso presidente, os governantes do nosso país em todas as esferas de poder, para que possam olhar para os seus governados com respeito e buscar fazer o melhor por eles. Vamos vibrar muita coragem e ânimo para todos os nossos irmãos desempregados, todos os nossos irmãos que moram nas ruas. Vamos vibrar muita luz e muita vontade de melhorar para os irmãos que estão nas prisões. Vamos vibrar muito amor para os nossos irmãos nas casas de longa permanência, nos asilos, nos orfanatos. Vamos vibrar muita saúde, muita força, muita determinação para os nossos irmãos profissionais da saúde que estão trabalhando incansavelmente. Vamos vibrar muita prosperidade e saúde para todos os nossos amigos, todos os nossos familiares,
vibrar muita harmonia, amor, saúde e prosperidade para os nossos lares. E pedimos a permissão, Pai, para vibrarmos muito amor, serenidade, prosperidade, muito amor, muita saúde para nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E aqui, conduzindo ao nosso encerramento, eu sempre gosto de trazer uma prece. E hoje eu tenho uma prece chamada Prece da Luz, que também é do Emmanuel. Eu vou ler para vocês, não é? Muito bem. Senhor, clareia-nos o entendimento a fim de que conheçamos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos sem enganos as estradas mais retas que nos conduzem à integração com os teus propósitos. Alteia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçastes a nosso respeito. Iluminai-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades, todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor ao nosso alcance. Inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, fornecendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criaturas que nos confiaste ao amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos e entende-nos as mãos compassivas em Tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Assim seja. Muito bem, não é? Linda essa prece, chamada Prece da Luz de Emmanuel. Muito bem. Agradeço a cada um de vocês que entrou aqui na live. Eu vi que algumas pessoas escreveram, se perdeu a live, não tem problema, sabe por quê, gente? Ela fica gravada. Você pode assistir novamente, você pode ouvir, inclusive as lives ficam também no YouTube. Se você entrar no YouTube da Casa do Caminho, não é? Associação Espírita Casa do Caminho, Verdade e Vida, você também, né, vai ter lá todas as nossas gravações. Aí você pode ouvir novamente, não é? Você pode, né, voltar a ter aquele aprendizado. Que possamos então aprender a responder aos nossos irmãos com palavras temperadas, sempre nos colocando no lugar deles, como gostaríamos de ser tratados. Que todos tenham uma semana cheia de luz, muitas bênçãos na vida de cada um e até o nosso próximo encontro.